Olá, boa noite. Meu nome é Thiago Maia, eu sou professor de Sociologia da Escola Leônidas Monte. O tema desta aula vai ser Trabalho em Karl Marx. Aqui, vamos pegar o apontador laser aqui. O Karl Marx, o principal tema de trabalho dele é o trabalho, é o tema trabalho. Como é que ocorre essa divisão do trabalho social, né? A gente pode perguntar, vocês podem perguntar, quem é o Karl Marx? Quem foi o Karl Marx? Melhor dizendo, Karl Marx ele nasceu em 1818, né, no Reino da Prússia, né, hoje atualmente território da Alemanha, né, e faleceu em 1883 aqui, em Londres, na Inglaterra, né, que faz parte do Reino Unido da Grã-Bretanha. Né. Karl Marx ele foi filósofo, ele foi economista e é considerado sociólogo também, porque boa parte dos seus estudos são base e servem de base para a sociologia como ciência. Né? Os livros que o Karl Marx estudou foram O Capital, aqui, o Manifesto do Partido Comunista, uma crítica à economia política e à ideologia alemã. Esses foram os livros que ele escreveu, né, em vida, né? Entre outros. Mas ele tem uma obra riquíssima, né? Então, para a gente entender melhor o Karl Marx, vamos passar para o próximo slide. Né? Bom, esse aqui é o Karl Marx. Esse aqui é o Karl Marx mais velho. Né? Esse aqui é o Karl Marx menino, jovem. Né? Esse aqui é o Karl Marx de meia idade. Esse é o Karl Marx mais velho. Né? Vamos passar para o próximo slide. O Karl Marx ele estudou a economia política e nessa economia política ele vai estudar os sistemas econômicos para ele entender como era a divisão do trabalho social nesses sistemas econômicos. Ele vai tentar entender esses sistemas econômicos. Como o primeiro sistema econômico que ele estudou foi o comunismo primitivo. Né? O segundo sistema econômico que ele estudou foi o escravismo, especialmente no mundo antigo. Né? O terceiro sistema econômico que ele estudou foi o feudalismo. E o último sistema econômico que ele vai estudar é o capitalismo, né? Incluindo a sua fase mercantilista ou mercantilismo. Né? O Karl Marx ele vai dizer que uma característica comum desses sistemas econômicos é eles terem o que ele chama de superestrutura político-jurídica e infraestrutura econômica. Nos próximos slides vamos explicar o que seria essa superestrutura político-jurídica e o que seria essa infraestrutura econômica. Porque são elas que vão dar base ao sistema econômico e político existente nesses países, né? Nesses reinos e territórios, né? Ou países. Então, Karl Marx ele vai colocar isso como um elemento fundamental na estrutura de poder político nessa sua análise. Né? Então vamos para o próximo slide e vamos verificar de uma forma mais aprofundada o que seria, né, esse comunismo primitivo, esse escravismo, esse feudalismo, esse capitalismo. E depois, o que seria essa superestrutura político-jurídica, o que seria essa infraestrutura. Vamos ao próximo slide. Aqui, ó, nesse slide, nós temos uma imagem do comunismo primitivo. O que seria esse comunismo primitivo? Seria uma sociedade sem classes sociais. Aí o Karl Marx vai dizer o seguinte, na história da humanidade,
é a história da luta de classe. A história da humanidade é a história da luta de classes. Por quê? Porque em cada sistema econômico que ele estudou, né, no escravismo, no feudalismo, no capitalismo, tivemos classes que ele vai dizer que são classes antagônicas, né? Por exemplo, no único sistema econômico que não teve essas classes sociais foi justamente no comunismo primitivo, na qual as sociedades produziam seus bens para o consumo próprio, né? Só que elas não acumulavam riquezas individualmente, elas repartiam, né, essa riqueza que era produzida socialmente, coletivamente entre todos os membros da sociedade de acordo com a necessidade do grupo ou dos grupos, evidentemente. Diferentemente do que vai acontecer aqui no escravismo, né? O escravismo é uma sociedade onde você tem classes sociais, né? As principais são a classe de escravo e senhor de escravo, onde você vai ver a exploração do homem pelo homem, né? Aqui no feudalismo também você tem uma imagem aqui do feudalismo, né? Como era, você vai aprender lá em história, né? Como era a organização de uma sociedade feudal, né? E você vai relembrando um pouco disso, vai ver que existia uma classe do servo e do senhor feudal. Eram classes também antagônicas, né? E no capitalismo, o capitalismo industrial, vão surgir duas classes: o proletariado, o trabalhador, e o burguês, né? Que é o patrão, conhecido popularmente como patrão, né? Ou, como dizia o Marx, o proprietário dos meios de produção. Então, cada imagem dessa aqui representa um tipo de sistema econômico e as classes sociais existentes nesse sistema econômico e como a sociedade dividia o trabalho e a riqueza socialmente produzida. Mas a gente vai aprofundar mais esse estudo da divisão do trabalho e da riqueza socialmente produzida um pouco mais adiante. Mas a seguir vamos falar um pouco dessa superestrutura político-jurídica e dessa infraestrutura econômica. O que seria isso? No próximo slide. Vamos lá ao próximo slide. Aqui, ó. Superestrutura político-jurídica e a infraestrutura. Essas imagens representam, né, a superestrutura, né? Aqui, por exemplo, nós temos a imagem da esplanada dos ministérios, né? Aqui na cidade de Brasília, né? Onde você tem o governo federal, o governo central brasileiro. Aqui tem os ministérios, né? Aí aqui ao fundo tem o Congresso Nacional, aqui mais à esquerda o Palácio do Planalto e aqui mais à direita o Supremo Tribunal Federal, né? Representa a repartição dos poderes da República do Brasil, né? Sistema político-jurídico, ou seja, essa superestrutura política jurídica, né? Formada pelo legislativo, pelo executivo e pelo judiciário. Então, quando o Karl Marx vai falar de superestrutura político-jurídica, e vai falar dessa superestrutura governamental, o governo, a justiça, os ministérios, as secretarias. É claro que isso vai depender e vai variar do tipo de governo. Se for um governo monárquico, você vai ter todos esses poderes num só, que é o poder do rei, né? O rei vai concentrar todos esses poderes.
poder político, o poder jurídico e o poder legislativo, né? Mas se você tem uma república, onde os 3 poderes são divididos, esses poderes eles vão estar repartidos entre o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Mas esse é o entendimento básico, né, do que seria essa superestrutura político-jurídica. O que seria essa infraestrutura aqui, ó? Infraestrutura econômica. Aqui embaixo nós temos uma foto aqui, ó, de uma cidade, né, qualquer. Aí você tem, ó, viadutos, né, rotatórias. Você tem aqui um terminal de ônibus, prédios, empresas, né, portos, aeroportos, né? Você tem agricultura, pecuária, né? Você tem uma indústria, tem o comércio, os serviços, né? Tudo isso. Você tem ferrovias, hidrovias e etc. Tudo isso é o que a gente chama de infraestrutura econômica, né? Toda a sociedade, todo o país minimamente complexo, ele vai ter essa infraestrutura econômica, né? Então, essa infraestrutura econômica ela vai estar subordinada a essa superestrutura político-jurídica. Então, vamos ao próximo slide. O Karl Marx ele vai falar que as sociedades elas vão ter a necessidade de divisão do trabalho, aqui, ó, divisão do trabalho social, né? Que é uma característica de todas as sociedades conhecidas. Essa divisão do trabalho social é necessária em todas as sociedades, né? Ela vai estabelecer relações de trabalho a fim de dividir essas atividades. Exemplo, em sociedades tribais que viviam da caça e da coleta, a divisão era feita no sexo e idade, ou seja, por sexo e idade. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, a caça aqui, ó. Acompanha aqui, caça. Em sociedades tribais, por exemplo, a caça ficava responsável aos homens. Por quê? Porque os homens tinham porte físico, tinham força física, eles tinham velocidade e poderiam enfrentar os animais ferozes, né? Além disso, eles tinham experiência na questão da caça. Isso contava, né? Na hora de você enfrentar um animal perigoso, um animal predador, né, que possa ali ameaçar a sua vida, né, ou a vida do seu clã, da sua tribo. E por que, por exemplo, a coleta era a responsabilidade das mulheres? Porque as mulheres geralmente elas têm um porte físico menor, têm menos força física, então esse trabalho era dado a elas e às crianças, né? Ou seja, sexo e idade, né? É claro, esse serviço era dado para pessoas que tinham experiência, né? Quem tinha experiência que liderava essa questão da coleta. Quem não tinha que aprender com os mais experientes. Prosseguindo, né? Ele continua. Naquelas sociedades que desenvolveram a prática de agricultura e pastoreio, né, como é que se fazia a divisão do trabalho social? Ela se fazia naqueles que caçavam, ou caçava, né? Aqueles que pescavam, ou pescava, daqueles que plantavam, ou plantava, e cuidavam dos animais, né? Também mantinha-se a divisão por sexo e idade. Por exemplo, quem caçava e pescava eram os homens, né? Quem plantava
Eram as mulheres e, claro, dependendo da idade, crianças. É claro, isso em algumas sociedades, não em todas. Poderia haver alguma modificação nessa ordem de tarefas, de divisão de atividades, de sociedade para sociedade? Poderia, mas geralmente as mulheres ficavam com a responsabilidade da plantação, né? Principalmente em sociedades tribais antigas, né? Quem cuidava dos animais eram os homens. Tinham sociedades que mulheres cuidavam dos animais? Tinha, mas boa parte dos estudos demonstra que quem cuidava dos animais eram os homens, né? Principalmente nas sociedades com organização patriarcal, né? Um exemplo delas a gente vai pegar lá da Bíblia, né? O rei Davi, né? O Davi, ele era um pastor de ovelhas antes de se tornar rei de Israel, né? Também podemos pegar o exemplo de Jacó, né? Jacó, também conhecido como Israel, era um pastor também de ovelhas também e mandava os seus filhos pastorearem, né? Seus filhos homens. As mulheres, elas cuidavam dos afazeres domésticos e de alguma agricultura que pudesse haver, né? Se bem que naquele período eles eram nômades, ficavam transitando de lugar para lugar, né? De localidade para localidade, em virtude das questões territoriais e também de, de disputas de poder pelo território, né? E disputas e questões também relacionadas à qualidade do solo e da terra a qual ele estava ocupando, né? Evidentemente, se aquela sociedade era uma sociedade simples, evidentemente que tinham conhecimentos simples do uso do solo na agricultura, né? Mas esses são exemplos, né, de divisão do trabalho, ou seja, a divisão, recapitulando, né, a divisão era feita por sexo e idade, né, aqueles que caçavam, aqueles que faziam a coleta, nas sociedades de agricultura e pastoreio, aqueles que caçavam ou pescavam, que plantavam ou cuidavam dos animais, ou havia aquela divisão por sexo. Lembra-se, essa divisão é extremamente necessária para o melhor aproveitamento do trabalho, melhor rapidez e racionalidade no trabalho. Vamos ao próximo slide. Com o tempo, as sociedades vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão se tornando mais complexas, ao aumento de produção. Esse aumento de produção ele vai fazer com que haja a produção do excedente. O que é o excedente? Eu produzo além daquilo que eu necessito para comer, né? Ou beber, ou me sustentar com alimentos, né? Então, é claro que vai sobrar uma quantidade determinada de produtos. Por exemplo, a gente produz muita farinha, a gente consome bastante farinha, mas vai sobrar, né? Uma boa quantidade de farinha. O que a gente vai fazer com essa quantidade que sobra de farinha? A gente pode guardar esse excedente que poderia ser usado em período de carência, né? Um período de carência, ou a gente pode trocar esse excedente com uma outra tribo ou clã que tenha um produto diferente do nosso. Por exemplo, eles têm carne, aí eu vou trocar, eles querem farinha, vamos trocar uma quantidade de farinha por uma quantidade de carne que eles possam ter. Claro que isso vai gerar uma certa dúvida. O que tem mais valor, a farinha ou a carne? Então,
na história da humanidade, você vai ter o surgimento de elementos que possibilitam a troca. O primeiro elemento vai ser o sal, né? Porque o sal podia ser usado para salgar os alimentos e conservar os alimentos, né? Então, o elemento sal é o primeiro elemento de troca, né? Para gerar esse valor na troca, né? Para equiparar o valor de troca entre produtos ou mercadorias, né? Posteriormente, as pessoas vão começar a vender, né? Em vez de trocar, vão começar a vender. Vai haver a necessidade do uso que a gente vai chamar de moeda. E depois dessa moeda metal, vamos ter a necessidade do surgimento do papel moeda, né? Com esse desenvolvimento do ser humano, da agricultura, da pecuária, de técnicas de produção, surgimento de uma agricultura mais fixa, né? Vai haver uma tendência de sedentarização. O homem, as comunidades, as tribos, né? As sociedades vão tender a ficarem sedentárias, ou seja, fixas na terra, né? Aí isso vai permitir trabalho na agricultura ou pecuária, né? Fixo na terra, surgimento da urbanização de cidades, e algum tempo depois, início da industrialização, né? Esse início dessa industrialização aqui, né, vai permitir o surgimento de uma nova divisão do trabalho social. E qual seria essa nova divisão do trabalho social? Vai ter o trabalho rural, né, agricultura e pecuária, e o trabalho urbano. Nesse trabalho urbano, vão ter aqueles que produzem diretamente e aqueles que administram ou produzem de forma indireta, ou seja, trabalhador indireto, né? O trabalhador direto e o trabalhador indireto. Quem seria esse trabalhador direto? Seria aquele que trabalha com a força física, força braçal, né? E quem é o trabalhador indireto? Seria aquele que trabalha com a administração dos negócios, né? Aqueles que administram, né, os negócios, né? Isso vai fazer com que haja também, nesse período, uma certa oposição entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano. Por quê essa oposição entre o trabalhador rural e urbano? Porque vai haver a necessidade, né, de trabalhadores migrarem do campo para a cidade, né? Na verdade, eles vão ser expulsos das suas terras, né? Os camponeses, né, vão ser expulsos das suas terras e com isso eles vão acabar, né, sendo obrigados a migrar para a cidade atrás de trabalho, de emprego, né? Quando chegarem lá na cidade, eles vão trabalhar no comércio, nos serviços e na indústria, na recente indústria. Vai surgir no imaginário popular nesse período que o trabalho urbano é superior, é melhor que o trabalho rural. Mas por que vai surgir essa visão? Porque, é claro, os burgueses precisavam atrair novos trabalhadores, mão de obra para a cidade. Então eles precisavam desqualificar aquele trabalho rural, né? Esse trabalho rural precisava ser desqualificado para sobrevalorizar o trabalho urbano, para poder haver essa atração, esse interesse, essa migração, né, de trabalhadores do meio rural, né, do meio rural para o meio urbano, né? Vamos para o próximo slide.
Então, quem vivia nas cidades passou a ter seu trabalho mais valorizado, tido como superior, porque não trabalhava na terra, né? Esse período de revolução industrial, ele vai produzir uma série de distorções, né, nessa divisão de riqueza e divisão social do trabalho, né? Vai ser criado novas divisões de trabalho, novas atividades, novas formas de se trabalhar. Vai haver a inserção do uso de máquinas, né? Primeiro a máquina a vapor, depois a indústria de eletricidade, indústria têxtil, etc. Posteriormente, a indústria de automóveis, a indústria petroquímica, a indústria de petróleo, etc. Então, essa revolução industrial ela vai causar o surgimento, né, de duas novas classes sociais, que o Karl Marx vai denominar de proprietários dos meios de produção, a classe dos proprietários dos meios de produção, né, também conhecido como burgueses, né, quem são esses burgueses? Os comerciantes, os industriais, também fazendeiros, né? São burgueses, né? E a outra classe social é o proletariado, que são os trabalhadores. Por que eles são chamados assim? Prole vem de família, né? Família de trabalhadores. Como eles não têm controle, né, sobre a propriedade, né, seja no campo ou na cidade, a única alternativa que eles têm é vender a sua força de trabalho, pois não possuem os meios de produção, ou seja, não possuem as propriedades dos meios de produção. É nesse período também que vai surgir uma disputa entre trabalho intelectual, né, o diretor, o gerente, né, e o trabalho braçal, feito pelo operário. O trabalho intelectual ele vai ser, como eu disse, mais valorizado. Vai haver uma tendência de maior valorização do trabalho intelectual em relação ao trabalho braçal. Uma das características é porque na cidade você precisa aprender a liderar equipes e grupos, né, de trabalho, né? Então quem tem essa habilidade vai ser muito valorizado, né? Além disso, com a introdução de novas tecnologias, você vai precisar, né, de trabalhadores com maior nível de escolaridade, maior nível de conhecimento, de estudo. Então, por isso, esse trabalho intelectual ele vai ser muito mais valorizado do que o trabalho braçal. Então, vai haver um valor maior nesse trabalho intelectual do que nesse trabalho braçal. Vamos ao próximo slide. Aí você pergunta, se vai surgir, né, uma nova forma de divisão social do trabalho, se vai surgir uma nova forma de divisão da riqueza socialmente produzida, como é essa divisão? E quem sai beneficiado nessa divisão dessa riqueza socialmente produzida? Aí o Karl Marx vai utilizar dois termos, né? O mais-valia relativa e o mais-valia absoluta. São esses dois termos que vão explicar como é extraída essa riqueza, né? E como esse burguês ele vai levar vantagem nessa extração dessa riqueza socialmente produzida, extraindo a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa, que vão ajudar a compor
o que a gente chama de lucro, né? O seu lucro. Né? Mas antes de falar sobre isso, vamos falar um pouco dos conflitos pela divisão da riqueza. Né? É claro que, como a gente viu no escravismo, no feudalismo, também no capitalismo, vão haver conflitos pela divisão da riqueza. Os trabalhadores não vão se sentir, né, satisfeitos em serem explorados pelo burguês, de viverem em condições de vida muito ruins. Né? Por exemplo, no início da industrialização, os trabalhadores trabalhavam cerca de 16 a 20 horas. Né? Se você for ver o trabalho 16 a 20 horas num dia de 24 horas, evidentemente vai gerar muita dificuldade na vivência desse trabalhador, porque ele só vai viver para trabalhar. Ele não vai ter lazer, ele não vai poder ir à praia com a família, com os filhos, ele não vai poder brincar com os amigos, ele não vai poder fazer nada porque já pensou 16 horas, 20 horas de trabalho, 14 horas de trabalho. Se a gente necessita de no mínimo 7 horas, ou 7 horas e 8 ou 8 horas de um bom sono para a gente poder ter uma boa condição de raciocínio e de saúde física, né? Se eu trabalhar 20, 16 ou 16 horas, eu vou ficar cada vez mais fraco, e a tendência é que eu adquira mais doença e que eu morra mais jovem, né? Além disso, né, aquelas fábricas, né, de antigamente, elas não prezavam muito pela segurança no trabalho. Como elas não prezavam por segurança no trabalho, existiam muitos acidentes de trabalho, pessoas perdiam dedo, perdiam pernas, perdiam braço, pessoas morriam. Além disso, ainda havia o trabalho infantil, né? Se uma criança de 7, 8 anos começa a trabalhar com essa idade, evidentemente ela não vai ter condições de se educar. Então ela vai tender a permanecer na camada social a qual ela é originária, né? Ou seja, na pirâmide social, entre pobres e ricos, ela vai continuar como pobre. Ela vai ter mínimas possibilidades de ascensão social, de ascender de classe social. Né? Então, em virtude dessa exploração, né? Desses conflitos existentes entre o burguês e o proletariado, o trabalhador, né? Vão haver movimentos de resistência. Né? No século XIX, um deles vai ser o ludismo, né? Que foi o movimento dos destruidores de máquinas. Né? No século XX, vamos ter greves registradas por direitos trabalhistas e previdenciários. Né? Foram justamente esses trabalhadores que garantiram o surgimento, né, de direitos trabalhistas e previdenciários. Hoje nós temos acesso a outros direitos, como direitos políticos, direitos civis, direitos ambientais, direitos reprodutivos e sexuais, mas tudo isso foi fruto, melhor dizendo, das lutas dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais, etc. Às vezes as pessoas não dão valor suficiente a essas conquistas porque elas já as têm de mão beijada, né? Porém, isso não surgiu de mão beijada, surgiu em virtude da luta, né, histórica, né, desses trabalhadores, que começou lá, aqueles sistemas econômicos lá do passado que nós falamos, lá no feudalismo, no escravismo, né? E
até chegar ao capitalismo, né? Agora vamos falar da mais-valia. O que é a mais-valia? A mais-valia é a diferença entre o valor dos bens ou mercadorias que se produz e o valor efetivamente recebido. No próximo slide a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Os burgueses têm duas estratégias para explorar e ganhar em cima do trabalho do trabalhador. A primeira estratégia é o aumento do número de horas trabalhadas. E a segunda estratégia é o aumento da contratação de mais mão de obra. Por quê? Porque aumentando o número de horas trabalhadas, eu aumento a quantidade de trabalho. Aumento a produção individual daquele trabalhador. Só que geralmente eu não acordo com ele uma divisão justa dessa riqueza. Eu, como patrão, como burguês, eu vou tender a me favorecer. Então, por exemplo, eu combino com ele de por exemplo, pagar R$80 de salário por hora. R$80 de salário por hora. Porém, aí eu aumento a carga horária de trabalho dele e continuo pagando os mesmos R$80. Digamos, eu mando ele trabalhar mais 3 horas. O burguês manda esse trabalhador trabalhar mais 3 horas. Eu mantenho o mesmo valor de salário ou dou um mísero aumento. Então assim eu vou tirando mais-valia, que eu vou chamar de mais-valia relativa. Outra forma é aumento da contratação de mais mão de obra. Por quê? Tem um lado bom, mais pessoas vão ser empregadas. Porém, quanto mais trabalhador, mais-valia eu extraio. Quanto menos trabalhador eu tenho, menos mais-valia eu vou extrair. Vamos ao exemplo aqui de baixo. Mais-valia relativa. Exemplo. 3 trabalhadores, cada um produz um par de sapatos. Par de sapato 1, valor R$80. O funcionário 1 vai ganhar um salário de R$40 por hora. Par de sapato 2, né? Valor R$80. Funcionário 2 vai ganhar um salário de R$40 por hora. Par de sapato 3, valor de R$80, que é o valor de sapato, né? Funcionário 3 vai ganhar R$40 de salário por hora. Lembra, funcionário 1, 2 e 3 vão ganhar R$40 dos R$80 do valor da venda do par de sapato. Então cada um deles vai ficar com 40. O patrão vai ficar com 40 do primeiro, 40 do segundo, 40 do terceiro. 40 mais 40 mais 40, R$120. Enquanto por hora cada um vai ganhar R$40, né? O patrão vai ganhar R$120 tirando dos 3. Então você vê que ele já ganha mais do que os 3 juntos, né? Ou melhor dizendo, ganha mais que os 3 individualmente, né? Então, é assim que o patrão vai extrair essa mais-valia relativa aqui. Essa mais-valia relativa, né? A gente pode pensar, será que o trabalhador não percebe essa extração? Ele percebe. Só que como ele precisa do trabalho, ele vai, evidentemente, aceitar as condições daquele que lhe ofereceu o emprego. Qual a outra forma existente, né, de mais-valia? A gente vai ver no próximo slide agora, passando para o próximo slide. Aqui, ó. Temos exemplo aqui de trabalho automatizado em fábricas de produção de automóveis, empresas de manutenção de energia elétrica, né?
Se a gente for ver essa imagem aqui, ó, nós temos duas fábricas de automóveis, né? Nelas, você vai precisar de uma empresa de geração de energia elétrica para poder manter, né, o funcionamento da fábrica, né? Então vai haver o encadeamento de duas indústrias, né? A indústria de automóveis e a indústria de energia elétrica, né? Aí nesse exemplo aqui, no exemplo da figura do Fusca, por exemplo, a gente vai ver que ainda tem vários trabalhadores aqui trabalhando e montando esse Fusca. Nesse exemplo do lado aqui, você já não vê mais trabalhadores, né? Você já vê robôs, máquinas trabalhando. A esse fenômeno a gente vai chamar de desemprego estrutural, né? Vamos passar para o próximo slide aqui. Aí, continuando. O que seria, como a gente viu no exemplo, na figura passada, a gente viu a fábrica de automóveis, né? Aqui nós temos uma fábrica também de automóveis, aqui uma fábrica de motocicletas. Elas são exemplos de mais-valia absoluta. O que é mais-valia absoluta? Ela acontece quando há introdução de tecnologias que aumentam a produção e diminuem a dependência de grande quantidade de mão de obra. Porém, esta mão de obra tem que ser muito qualificada. O que quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? É o seguinte: como o trabalhador ele vai perceber essa exploração do trabalho, ele vai lutar por direitos trabalhistas, previdenciários, que a gente falou na slide passada, além de outros direitos, né? Como direitos civis, políticos e direitos sociais também. Esse trabalhador ele vai lutar por esses direitos. O patrão, evidentemente, vai ter que lhe pagar esse direito. Quanto mais ele paga, menos ele extrai mais valia. Então ele vai se sentir incomodado. Se sentir incomodado porque o objetivo dele é extrair mais valia para aumentar o seu lucro, né? Só que com a introdução desses direitos, né, trabalhistas, previdenciários, né, ele vai ter menos riqueza para si, vai ter que repartir mais essa riqueza com o trabalhador. Então, incomodado com isso, ele vai começar a buscar, introduzir novas tecnologias, para poder acelerar a produção, melhorar a produtividade do trabalho individual e depender menos do trabalhador, assim não precisando pagar mais salários, né? E mais direitos trabalhistas ou previdenciários, né? Então essa introdução de tecnologia ela é uma introdução que visa o melhoramento da produção, visa o aumento da produtividade, mas também visa depender menos desse trabalhador individualmente. Porque se eu, como burguês, como patrão, dependo menos desse trabalhador, então eu obtenho mais lucro. Só que em compensação, é claro que essa máquina, evidentemente, ela vai produzir, por exemplo, quando um trabalhador individual demora muitas horas para produzir um carro ou uma moto, uma máquina vai produzir um carro ou uma moto em muito menos horas, né? Isso é uma vantagem para esse burguês, para esse patrão. Porém, esse trabalhador aqui, ó, desta figura ao lado, ele vai ter que ter maior educação, maior conhecimento tecnológico. Tem que ser um trabalhador mais qualificado, tem que ter cursos, né?
técnicos, tecnológicos, de informática, de eletricidade, de engenharia, etc., né, de montagem de equipamentos, de montagem, de uso de ferramentas, que esse trabalhador aqui não precisava ter. Então eu vou gastar muito mais para treinar esse trabalhador desta figura do que para treinar este trabalhador desta figura, desta época aqui. Então o trabalho desse cara aqui vai valer muito mais, porque ele é um trabalhador muito mais educado, com um maior nível de conhecimento acumulado do que esse aqui. Então a mais-valia dele aqui, ela é muito mais qualificada, é uma que tem maior valor do que esta mais-valia aqui. Então, por isso que ele vai denominar esta mais-valia de mais-valia absoluta. Aí, se a gente sabe, né, se o trabalhador ele sabe que ele vai ser explorado, que ele está sendo explorado, o que faz ele concordar com essa exploração? É o que a gente chama de ideologia, né? A ideologia tem alguns conceitos de ideologia que são mais complexos, né? Se você for estudar a ideologia alemã do Karl Marx, você vai ver um conceito bem complexo de ideologia. Então vamos criar um conceito de ideologia bem mais simples, mais entendível, né? Para nível de ensino médio aqui. Que é a ideologia? A ideologia é um conjunto de ideias, pensamentos que, se praticados, impõem a dominação do homem pelo homem. Né? Aí, no caso da ideologia burguesa, convenço o trabalhador que é justo eu ganhar mais, pois tenho mais conhecimento sobre a produção, ou porque exerço domínio sobre a propriedade dos meios de produção. Assim, convenço a extrair mais-valia e com legitimidade. Ou seja, o trabalhador acreditando que é justo eu extrair a mais-valia, eu extrair mais riqueza do trabalho dele, porque eu tenho mais conhecimento sobre a produção, sobre as técnicas de produção, sobre a forma de produzir, ou porque eu tenho o domínio da propriedade dos meios de produção. Aí eu digo, essa propriedade é minha. Como esta propriedade é minha, como eu sou o dono dessa propriedade, eu mereço ganhar mais, eu mereço tirar mais da riqueza produzida pelo trabalho. Então, usando essa ideologia, né, que é esse conjunto de ideias e pensamentos, este homem vai impor a dominação sobre outro homem. O burguês vai impor a dominação sobre o proletariado. O homem dominando o homem. E é claro, com, entre aspas, legitimidade, porque eu vou ter a anuência deste dominado. Ele vai concordar com essa dominação. Bom, pessoal, esse é o fim da nossa aula, né? Espero que vocês tenham captado um pouco do que é o Karl Marx e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado e boa noite.